I, I was happy to see you maximize the time. I wish to invite any questions or comments based on the two presentations. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. I have a question to Comandante Alexandre, Comandante Albuquerque, em português. Eu gostaria de perguntar, comandante, quais são os parâmetros técnicos científicos mínimos que são requeridos pela comissão para que uma proposta apresentada por uma nação seja analisada e de que natureza são esses parâmetros técnicos científicos para que realmente a comissão se debruce sobre eles para emitir um parecer. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua pergunta. Microfone, estão ouvindo todos aí ao fundo? Eu quero começar dizendo o seguinte, na medida em que a capacidade dos estados são bastante distintas, uns podem mais, outros podem menos, a Comissão de Limites, no início das suas atividades, ao estabelecer esses critérios aos quais o senhor se referiu, ou melhor, ao tentar estabelecer, ficou com algumas dificuldades. Porque se exagerássemos na medida, como havia colegas bem no início da nossa discussão, em que só queriam aceitar dados de batimetria se fossem coletados com equipamentos mais recentes, tipo multifacial, multibeam, como se diz em inglês. Isso, evidentemente, inviabilizaria o trabalho de uma série de outros países. Por outro lado, se nós nos contentássemos com uma medida batimétrica, medida com fio de prumo, a exemplo das caravelas, né, dos portugueses que nos descobriram, seria o outro extremo. Então, entre o fio de prumo e o multibeam, o multiface, no caso da batimetria, nós tivemos que adotar critérios de caráter geral. Ou seja, de um modo geral, nós sabemos que, por exemplo, a Organização Hidrográfica Internacional estabelece determinados parâmetros no que diz respeito à segurança da navegação, o que não é exatamente o caso da Comissão de Limites, né? Mas naquilo que pudesse ser aplicado, nós procuramos seguir normas já existentes de organizações internacionais, no caso da batimetria, da Organização Hidrográfica Internacional, né? Agora, evidentemente que há particularidades, como, por exemplo, no caso da batimetria, a comissão entendeu que poderia aceitar o que nós chamamos de perfis batimétricos sintéticos. Hoje nós vimos uma apresentação aqui, recente, em que foi nos apresentado um grid baseado em 1 minuto no etopo 1, né, e que nós admitimos, nós, Comissão de Limites, admitimos que um estado costeiro poderá determinar a feição pé do talude continental numa linha batimétrica, digamos, sintética, traçada com o mouse numa tela de computador. Já o mesmo não ocorre com com outro critério, que não é o batimétrico, que é de sísmica. A comissão entendeu que não haveria como aceitar perfis sísmicos sintéticos, né? Ou seja, os pontos determinados em linha sísmica têm que ser necessariamente de pontos medidos, né? Agora mudando para o caso da sísmica, que tipo de requisitos a comissão exigiria de um estado costeiro? E a palavra não é bem exigir, é recomendar, porque a Comissão de Limites não tem competência a ela atribuída para determinar, os estados costeiros são soberanos para decidir da sua interpretação da convenção. Mas nas recomendações, quer dizer, nas guidelines que nós elaboramos, né, nós procuramos estabelecer medidas que, no nosso entendimento, pudessem ser cumpridas pela maioria dos estados, né? Um aspecto, desculpe me estender, mas a sua pergunta me dá oportunidade para esclarecer alguns outros aspectos.
Um aspecto importante do estabelecimento do limite exterior da plataforma continental são as linhas de base. Por quê? Porque a partir delas são medidas as 200 milhas náuticas e as 350 milhas náuticas, que são dois limites importantes para a determinação do limite exterior. O que exigir de um estado costeiro em relação à determinação de linhas de base ao longo do litoral? Então, uma solução que nós procuramos perseguir é no sentido de que todo e qualquer estado que possui um serviço hidrográfico instituído que produz cartas visando a segurança da navegação, que nós chamamos de cartas náuticas, e que quiser usar as linhas de base por ele estabelecidas, sim, por que não a gente não aceitar? Por que querer estabelecer requisitos mais rigorosos do que a média da comunidade científica internacional tem aceitado para esse tipo de atividade? Porque, veja bem, embora estejamos nos referindo a alguns aspectos técnicos de sísmica, de reflexão, de batimetria, a definição, o conceito básico de plataforma continental é essencialmente jurídico. Ele não é científico, né? Se nós analisarmos com cuidado o conceito de plataforma continental na Convenção, nós vemos que há uma mistura, né, de conceitos científicos com conceitos jurídicos. De modo que fica difícil a gente, no âmbito da comissão, porque, inclusive, as características das margens continentais ao longo do planeta são bem distintas, né? Em termos de gradiente do fundo do mar, por exemplo, na hora que se estabelece um padrão para uma margem continental tipo passiva, atlântica, como a nossa, é completamente diferente de outra parte do planeta. Então, que gradiente a gente estabeleceria para atender os requisitos de pedra talude continental? Então, depende do caso, né? Então, cabe ao Estado costeiro apresentar dados e informações suficientes que, no julgamento desse Estado, esses dados e informações são necessários e suficientes para consubstanciar a proposta que eles estão apresentando. Muito obrigado. Thank you very much. My name is Ryszard Kotlinski from Poland. Mr. Chairman, first of all, I would like to congratulate you nice and comprehensive presentation. Could you inform us about present situation of the extent continental shelf in the Arctic Ocean? A única proposta que a Comissão de Limites recebeu com reivindicação de áreas oceânicas no Ártico diz respeito à Federação Russa, né? Esta proposta enfrentou muitas dificuldades no âmbito da Comissão de Limites, não por razões de ordem científica ou técnica, mas por outras razões de disputas marítimas, né? Não sei se ficou claro na apresentação que nós fizemos, a competência atribuída à Comissão de Limites diz respeito apenas a formular recomendações no que diz respeito ao estabelecimento do limite exterior da plataforma continental. Não cabe à Comissão de Limites tentar, ou sequer tentar, dirimir qualquer tipo de disputa entre Estados. Então, o Ártico, como todos nós sabemos, é uma região que tem alguns contenciosos em termos de limites marítimos, né, seja entre a Federação Russa e a Noruega, que é o caso mais típico, mas também está envolvido o Canadá, a Dinamarca, os Estados Unidos e a Federação Russa propriamente dita, né? De modo que o máximo que eu posso lhe dizer é isso, porque o de concreto existe para a Comissão de Limites foi a proposta da Rússia, da Federação Russa, e que foi encaminhada, e que nós tivemos dificuldade em razão de disputas marítimas, e não sobre a parte técnica propriamente dita. Mas eu entendo o escopo da sua pergunta, sei que o Ártico tem sido ultimamente objeto, né, de discussões, inclusive iniciativas de alguns estados, em relação a reivindicações, eu diria, territoriais, que no caso seriam marítimas, né? Mas no âmbito da Comissão de Limites nós não temos competência para analisar esse tipo de disputa. Muito obrigado. Boa tarde. Meu nome é Lamine Kanté, da Embaixada da Costa do Marfim, em Brasília. Gostaria de parabenizar o comandante Alexandre pela brilhante apresentação agora há pouco. A nossa delegação ficou com uma pequena dúvida aqui, que nós gostaríamos que o senhor resolvesse para nós, que achamos relevante.
trata-se do artigo 4 do anexo 2 que o senhor ressaltou, durante a 18ª reunião dos Estados-membros que ocorreu de dia 13 a 20 de junho de 2008. Por favor, o senhor gostaria de um pouco voltar sobre isso e esclarecer isso para nós, sobre as recomendações. Muito obrigado. Antes desta decisão, né, tomada pelos Estados-partes, a qual eu me referi e projetei um slide a respeito, o prazo existente para um Estado costeiro apresentar a sua proposta à Comissão de Limites, quer dizer, para o Estado que já ratificou a Convenção, seria maio de 2009, ou seja, daqui a pouco, né, alguns meses. Acontece que alguns Estados, durante a reunião dos Estados-partes, né, sob o argumento de que não se encontravam ainda em condições, né, de cumprir esse prazo, né, para atender os requisitos da Convenção, eles apresentaram uma proposta no sentido de encontrar uma solução para este problema. E a solução foi tomada no âmbito dos Estados-partes e não pela Comissão de Limites, porque não cabe a ela esse tipo de decisão. Foi uma decisão de compromisso. Os Estados-partes entendem que devem envidar todos os esforços para não alterar a Convenção. Todos os esforços são desenvolvidos no sentido de que o texto da Convenção permaneça íntegro. Então, a solução encontrada foi aquela que nós projetamos aqui na transparência, ou seja, o Estado costeiro encaminha uma proposta preliminar à Comissão de Limites. E nesta proposta preliminar diz o estágio atual dos trabalhos e qual é a intenção do Estado em termos de horizonte de tempo em que ele pretende encaminhar uma proposta à Comissão de Limites. Com isso, entendem os Estados-partes que o Estado costeiro observou, né, está observando o critério do prazo estabelecido, né, de acordo com essa nova decisão dos Estados-partes, ainda que, conforme também eu ressaltei, a Comissão de Limites não dará início ao exame de qualquer uma dessas propostas preliminares, até que, né, essa proposta preliminar se transforme numa proposta definitiva, seja ela completa ou parcial. Não sei se esclareci a dúvida, mas se permanecer alguma dúvida remanescente, estarei à disposição, mesmo após o nosso seminário aqui. Obrigado. A minha pergunta é de uma economia doméstica. Ou seja, nesse pleito que o Brasil está fazendo perante a Comissão de Limites, além dos dados obtidos pelo projeto LEPLAC, ou seja, aqueles de caráter geofísico, geológico, geomorfológico, etc., o Brasil está oferecendo à comissão algum outro argumento que possa favorecer uma decisão em favor do Brasil? Alguns outros tipos de critérios em relação a, digamos, a uma decisão favorável ao Brasil nesse pleito? Muito obrigado, professor. Gostaria só de confirmar, se eu entendi completamente a sua pergunta, se o Brasil estaria se valendo de algum outro tipo de argumento que não científico, tecnológico, para apresentar a sua proposta. Não, que não científico, não. Eu falo numa linha, por exemplo, de argumentar perante a Comissão de Limites a importância, por exemplo, da cobertura sedimentar dessa área que está sendo pretendida. A minha pergunta não escapa do aspecto científico, não. É argumento tipicamente científico. Ou lineamentos tectônicos, enfim. Algum outro argumento de caráter técnico-científico que auxilie, digamos, o Brasil no pleito de obtenção de um sim nesse pleito de extensão da zona econômica exclusiva. É isso. Muito obrigado, professor. Bom, sem dúvida, no entendimento da equipe técnica que elaborou a proposta brasileira, foram usados todos os argumentos julgados necessários e suficientes para consubstanciar a nossa proposta. No que diz respeito especificamente à cobertura sedimentar a qual o senhor se referiu, por exemplo, um dos critérios para estabelecer o limite exterior da plataforma continental é o sedimentar, né, o baseado na espessura das rochas sedimentares
que diz respeito a um critério ao qual eu não me referi, porque diz respeito a uma tecnicalidade que eu acho que foge ao escopo aqui do nosso seminário. Mas, de qualquer forma, o estado costeiro, não basta o estado costeiro determinar o pé do talude continental e, a partir deste pé do talude continental, determinar um ponto de limite exterior, seja baseado num critério de distância ou de espessura de sedimento. Ele também tem que provar que desde esta posição de pé do talude continental até o ponto exterior, onde o país julga que é o limite da sua plataforma, existe necessariamente cobertura sedimentar. Ou seja, não pode dar um salto. Em inglês usa até uma expressão to bridge, né? Sair de um ponto, passar por uma região de fundo marinho sem espessura sedimentar e aí determinar um ponto, né, além dessa área que não tem sedimentos. Volto a dizer, no entendimento da equipe técnica que elaborou nossa proposta, foram usados todos os argumentos científicos e técnicos que, no julgamento desses especialistas, foram os argumentos necessários para consubstanciar a nossa proposta. Uma informação complementar, ainda que não estejamos pensando, nós, Brasil, não estejamos pensando em mudar o nosso tipo de argumentação junto à Comissão de Limites, em função da resposta que vai ser dada àquela solicitação de esclarecimentos a qual eu me referi na palestra, o Brasil, pretende adquirir novos dados e produzir novas informações, mas nada de novo. Serão dados geofísicos, de sísmica de reflexão multicanal, de batimetria, né, seja ela de multifeixo ou não, de gravimetria e magnetometria. Mas a gente pensa, sim, em complementar, né, em transmitir à Comissão de Limites um maior número de dados e informações para consubstanciar a nossa proposta naqueles pontos em que a gente acha que ela possa ter, eventualmente, algum tipo de questionamento. Muito obrigado. Thank you very much. I have one question for Mr. Tagore and another for Mr. Kodagali. For Mr. Tagore, you mentioned that the commission has different subcommissions, and each subcommission deals with a different submission from one country. Does the subcommissions talk between them, or is it possible that they judge in different way the same subjects? This is my question. And my question to Mr. Kodagali is, have you already tested your model in other areas? So meaning, if I would like to take your model and apply it to the South Atlantic, is it possible, and which parameter should I have to apply this model to the South Atlantic Ocean? Thank you very much. Thank you, Kaiser. Actually, the very aim of the project is that this should be applicable to the other world oceans also. As the second part of that, we have the Indian Ocean thing. We are going to start a project fresh on the geological model of the nodule deposits in the Indian Ocean, which is going to take off in 2009. We wish there will be a slight overlap between this program and that program, and in another 2.5 years we will be completing that also. So these are the two areas, as you know, where our contractors have their areas. So these will be done completely by us, and whatever we are going to now come out with as far as the modeling, geological model for the CCZ, that's going to be tested again in the Indian Ocean. So that will give us a higher confidence level as far as the program is concerned. So if we complete those two, then I think we will be in a position to say that this can be applied to other world ocean areas also, like in the Atlantic. So I think our with this. Independently, even as the things stand now, as far as the CCZ is concerned, personally, I am confident that this can be used in other world ocean areas, the hypothesis which we are going to present in that. Thank you. Muito obrigado, Dr. Kaiser, por sua pergunta. Eu vou me referir a uma atividade
projetada aí num dos slides, na próxima sessão da Comissão de Limites, em que vamos nos preocupar com um formato unificado para as recomendações. Isto é uma consequência relacionada à sua pergunta. A resposta é sim. As subcomissões conversam entre si sobre os trabalhos que estão desenvolvendo em relação às diversas propostas. Então, com a finalidade de, na medida em que, quer dizer, considerado o fato de que os Estados forneceram dados suficientes para consubstanciar a sua proposta, situações iguais merecem da Comissão de Limites soluções iguais. Às vezes as pessoas confundem um pouco e dizem: aquela crista oceânica foi considerada uma elevação submarina para determinado país, e uma outra crista submarina com características muito semelhantes para outro país não foi considerada. Isto é possível de ocorrer, porque não cabe à Comissão de Limites definir se uma crista submarina é ou não uma submarine elevation, uma submarine ridge ou oceanic ridge, ou seja lá o que for. Com base nos dados fornecidos pelo Estado costeiro, é que a Comissão de Limites, se esses dados são suficientes para justificar a proposta do Estado costeiro, a Comissão de Limites não tem como não aceitar e terá que fazer uma recomendação positiva em relação àquele aspecto. Mas, em linhas bastante curtas e diretamente, sim, as subcomissões conversam entre si na análise das diversas propostas. My name is Lucia Campos. I'm a deep sea biologist and I'm a lecturer at the Federal University of Rio de Janeiro. My question is to Dr. Kodagali. I'm perhaps the only biologist in this room at the moment. Dr. Cordelia just left. My question is regarded with the Clarion-Clipperton zone and the experiment and the model. Of course, the pace of biological data delivery is different from that of geological one. And it takes more time to deliver biological data. And with regards to environmental assessments and the recovery in case of exploitation of a certain area, and taking into account the enormous area considered within the Clarion-Clipperton zone, I suppose you would prioritize certain analysis of certain biological data only instead of doing the whole area. It would be impossible to do the whole thing. This is my question. Is there any criteria on this, or the analysis are done in aleatory samples, or the criteria that are established within the International Seabed Authority guidelines for nodule areas? Thank you, madam. It's a good question. Actually, for the main objective as far as the geological modeling for the Clarion-Clipperton zone was that we wanted something which will be applicable to the entire area. So that's why we had specifically requested Dr. Craig Smith to work on the entire region. I agree that the pace of sampling as far as the biological samples is concerned cannot be same as the geological samples. In fact, for that reason, we have the different projects. The Kaplan project didn't deal with the entire region like that, but it dealt with the specific areas. So that we are addressing already. In fact, other than that, each of the contractors is also required to submit the environmental data every year. Whatever, and like Mr. Lois said, that data is not confidential. It can be made public, and it will be made public. And also, each of the contractors, some of them they have to designate certain areas as reference areas wherein no disturbance will be calculated, the biological factors and all other physical and chemical factors in the areas will be calculated and will be acting as a reference, and this will be compared with the other areas where the mining is likely to happen. And also there are some contractors who have done a mock disturbance using certain equipments and then compared with the biological activity before the disturbance and after the disturbance using the reference area. So we have also found that the recolonization of the biological samples in some of the areas after the disturbance is quite fast compared to some of the areas. So that's encouraging news from some of the contractors. We have this data from within the CCZ and also from the Indian Ocean that the recolonization is faster in few of the samples. So that is there. But also, like you know,
there are very few scientists working in the deep sea. So including the taxonomy, every aspect of the biological sampling is a difficult task. So that's why the authority is involved in every stage of that, and we try to help all the organizations who, and as we all know, the ocean research is an expensive science. So it takes time, it takes money. So for that we want to pool resources, especially as far as the contractors are concerned. We want that they come together and work on these aspects so that this will help the entire mankind. So I think that answers your question. Thank you. Boa tarde, comandante Luiz Carlos Torres, da Diretoria de Hidrografia e Navegação. Gostaria de me dirigir ao comandante Tagore, tentar só falar duas coisas. O comandante Tagore falou sobre a utilização de grids sintéticos, e ele se referiu ali ao etopo 2, desculpa, etopo 1, né? Eventualmente, comandante, como o etopo não é um grid medido, ele